Formando il tuo follow perché hai iniziato il video in diretta. Iniziato. Boa tarde, pessoal. Aspetta. Devi dirmi se c'è gente, se non c'è gente, se entra qualcuno. Sì, saluta, sto salutando, entro pure con mio. Tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho com os estudantes, contar, né, esse novo momento aí de poderem vir para a Itália. Só para vocês saberem, eu fui estudante aqui, comecei como estudante na Itália, né, há mais de 18 anos atrás. Então é um prazer aí poder bater um papo com vocês. Vamos ver se o Gustavo entrou, que daí eu já adiciono ele aqui. Gustavo Melo, né, que vai bater esse papo com a gente. E vocês fiquem super à vontade de nos mandar mensagens, fazerem comentários durante a conversa. Vou pedir que ele vá lendo pra gente, tá? Vai, aggiornami sempre delle cose. Ma era già dentro lui? Smetti, studiare la necessità desidera partecipare. Smetti. Sì. Aspetta un attimo. Sono 14. Deve dirmi le Sì, cose. è uscito. Gustavo, Olá, Renata, tudo bem? Boa noite para tudo você. bom? Que prazer falar com você, viu? Prazer é todo nosso falar com você. Obrigado. Então, eu tô aqui, acabei de entrar também, vi que já tem algumas pessoas online. Eu não sei como é que você quer conduzir. Você conhece mais ou menos o pessoal que tá aí? A gente acabou não conseguindo conversar antes, né? Que eu tava numa correriazinha Não aqui. tem problema. Bom, primeiro a gente quer te agradecer por tudo que até o momento já foi feito, em nome do movimento, em nome enfim, de algumas pessoas que mantiveram contato com você e com o pessoal aqui no Brasil que te assessora. A Duda, a Renata, a Gabi, a gente quer agradecer todo o apoio que tem acontecido nesses dias, que para nós foram dias intensos, muitos alunos ansiosos, e graças a Deus a gente conseguiu uma liberação. E a gente quer agradecer por esse momento estar aqui para comemorar um pouco também essa abertura, né? Mas ainda a gente tem algum caminho pela frente, né? Eu tenho aqui sim algumas perguntas que a gente já levantou internamente nos grupos que a gente tem. A gente convida também para as pessoas estarem enviando as perguntas aqui na live sem problema nenhum. E eu deixo aberto para você fazer os comentários que você deseja também. Ah, legal. Veja só, Gustavo, eu, na verdade, né, tendo sido estudante aqui, isso até é uma coisa que eu falei para as meninas nas reuniões que eu fiz com a Gabi, com a Renata e com a Duda. Eu tendo sido estudante, eu sempre incentivei muitos estudantes que viessem, né? Então, Sim. desde sempre, assim, mesmo antes de ter sido deputada aqui, sempre ajudei muito, porque foi uma experiência fantástica que eu tive na minha vida. Vim para cá com 23 anos e desenvolvi, assim, um monte de coisa, né? Desde a especialização em direitos humanos, depois o mestrado, e comecei um doutorado com um projeto enorme na Universidade de Roma, que inclusive concluí só no ano passado, né? Justamente no meio de tudo isso teve o mandato de parlamentar aqui, então foi muito legal assim, essa experiência, né? De ter sido chegar aqui como estudante, super nova e ter desenvolvido todo esse caminho, chegando a ser parlamentar e poder falar, né, em nome de tanta gente do Brasil, da América do Sul, dos jovens, enfim, foi realmente muito interessante. Então, por isso que eu tenho muita vontade sempre de ajudar, mesmo não estando com o cargo hoje. Tenho, né, um bom relacionamento ainda com os colegas que foram deputados comigo, ministros, enfim. E, claro, fui procurada também, isso é bom lembrar, pelo Grupo Parlamentar do Brasil, tá? Existe dentro da Câmara dos Deputados no Brasil um grupo parlamentar que dialoga com deputados, né, da Itália. É o Grupo Parlamentar Itália-Brasil, que a gente chama. Então, a deputada federal Soraya Santos foi quem me procurou, que ela já estava acompanhando os estudantes, inclusive com outros países. E aí, para tratar com a Itália, ela me pediu ajuda, e daí me passou o contato da Gabi e tudo. Foi quando eu comecei aí a tratar com vocês, já tem acho que uns 2 ou 3 meses, né? Exatamente. Acompanhando aí esse drama realmente chato, porque é uma coisa que a cada dia muda e nem aqui a gente sabia muito como se comportar, né? E Sim. aonde buscar as informações, enfim. Sim.
Mas a ideia foi essa. No começo, procurei entender o que vocês estavam fazendo. Aliás, parabéns para vocês, uma organização fantástica do movimento, né? Muito organizados, as cartas muito precisas, né? Nas informações necessárias, no que pedir. E quando eu vi que vocês estavam tão organizados, além de eu já ter me movimentado um pouco no Brasil, vi que com o embaixador vocês estavam marcando aí da Itália, o embaixador do Brasil aqui também não tinha, né, conseguido fazer muita coisa. Conversei Uhum, com a Marina Sereni, que é a vice-ministra das Relações Exteriores, já estava acompanhando conosco isso há algum tempo. A ideia é a uhum, gente ter criado um protocolo especial, né, junto com os deputados. uhum. E aí que, quando eu vi que vocês estavam muito organizados e fazendo as cartas muito bem feitas, aí que pintou a ideia. Eu falei, faz a carta para o ministro Esperança, né, que é o Sim, ministro da Saúde. sim. Falei com ele pelo telefone, caminhei pessoalmente para ele, e tanto que daí receberam logo a resposta e já foram aí recebendo, pelo menos abrindo, né, as autorizações individuais. E daí eles me sinalizaram isso, que colocariam, então, nesse decreto agora do final de agosto, colocariam essa entrada dos estudantes do Brasil. Tanto que saiu lá, né, no último artigo No lá, assim, artigo 4 lá no finalzinho do... 48 do segundo tempo, assim, né? Sim, 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 sim. Não, realmente, esse resumo que você fez é muito importante. Atualmente, bom, todos sabem que nós estamos agora com esse novo decreto, que começou a vigorar no dia 31. E então a gente está super esperançoso em conseguir as respostas, né, em conseguir o agendamento. Eu tenho alguns pontos aqui, de repente, para a gente levantar. Não se Tá. preocupe se você não souber responder qualquer um deles, a gente Não, eu entende. vou ajudar no que eu posso, né? Muita Isso, coisa ainda também não está sim, esclarecido, claro, mas vai me passando. E aí o que eu queria tá. te pedir só, Gustavo, eu tenho esse problema de vista, eu não consigo ler ali os comentários ou Sem perguntas que problema, vão eu tô com uma outra surgindo. tela aberta aqui, eu tô acompanhando também Isso. os comentários Aí no você live. Deixa eu vai só engajando baixar a a turma aí cortina para aqui, porque tá uma nós. luz um pouco forte no meu rosto, só um pouquinho. Aí, eu acho que melhorou agora. Então, bom, a gente recebeu essa comunicação com muita alegria e aí, assim, eu vou lançar algumas perguntas aqui, que a gente tem um grupo de mais de 300 alunos ali, e aí, de repente, o que você souber, assim como eu comentei, você pode responder para a gente, senão a gente pode também montar algum tipo de comunicação para a gente poder saber mais sobre essas informações. Então, um ponto que chegou para a gente é sobre o italiano, sobre alguém que tem cidadania italiana aqui no Brasil, né? Sim. E que é estudante, obviamente, passou no mestrado ou doutorado, enfim, e tem alguma carta de aceite da faculdade. E essa pessoa, no decreto, não é muito claro o que ela precisa fazer, né? Ela pode chegar na Itália somente com a carta, o que ela deve fazer? Pois é, ele pode vir, na verdade, porque assim, o que eles dizem no decreto? Eles não dizem está aberto para estudantes do Brasil. Está aberto para Geral. qualquer pessoa que passou no Brasil nos últimos 14 dias. Então, quem Sim. tem o passaporte italiano facilita muito porque não precisa nem fazer o visto de estudante, né? Uhum. Ele já pode embarcar, pode vir, chegou no aeroporto, mostra a inscrição ou aceite na universidade, dizendo, olha, eu sou italiano, estou vindo do Brasil e sou estudante, então tenho aqui autorização para entrar no país, tá? Mas aí ela precisa fazer quarentena em outro país, por essa questão dos 14 dias Não, mencionados? não porque é estudante. Então, para Tá. estudante está liberada a entrada, tá? Legal, legal, bacana. Um outro tema que surge bastante, e de repente você que está local aí, de repente consegue nos ajudar, é a questão do Green Pass, que hoje os estabelecimentos têm solicitado, ou as universidades principalmente, e também a validação da vacina. Então vamos para o ponto da validação da vacina primeiro. A gente sabe que a Covid Shield e a Coronavac, que é a mesma, a gente tem essa questão de não liberação. Como que hoje a Itália, ou você entende que isso pode ser feito para aqueles alunos que de repente tomaram 2 doses aqui e precisam acessar os estabelecimentos na Itália com alguma vacina aceita? O que você já ouviu alguma coisa? O que pode ser feito? Pois é, esse é o grande ponto. Inclusive, quando deu a autorização para vir os estudantes, foi o que eu falei para minha assessoria. Eu falei, olha, certamente agora o problema vai ser o Green Pass, porque aqui já está uma polêmica que as universidades, as escolas, o transporte público, a partir do dia 1º de setembro, só está fazendo entrar quem tem o Green Pass.
que é esse Uhum. certificado verde emitido pelo Estado italiano, né? Uhum. Ou emitido pela União Europeia em caso de europeus, enfim. De Uhum. qualquer forma, não existe ainda muito claro isso, porque como estão vindo estrangeiros, para quem é italiano, que é residente no exterior, no caso que você citou anteriormente, que tem a cidadania, tem o passaporte e pode vir com passaporte, é mais fácil, tá? Porque ele pode mais facilmente legalizar isso. Mas o que que é a regra geral? Tá? A regra geral é que tem que ter as 4 vacinas, que é a Pfizer, a AstraZeneca, a Johnson e a Moderna. Essas são as Sim, vacinas aceitas aqui. Então, sim, dessas vacinas, se vocês fizerem o ciclo completo, vocês precisam comprovar isso. Então, chegando aqui, vocês têm que ter primeiro um Códice Fiscale, que é o CPF, sim, como se fosse, né, no Brasil. no Brasil. Acho que todos, para fazer a inscrição na universidade, já têm o Códice Fiscale, né? Alguns, se eu não me engano, eles são gerados, acho que pelo portal Universitário ou pelo Isso, próprio consulado, né? tá. Mas sim, geralmente sim. Tá, então assim, o que que é uma regra normal, assim, que eu já fiz até há 20 anos atrás? Quando chega aqui, mesmo com o visto de estudante, vocês precisam fazer o permesso de soggiorno. Nas Certo. próprias universidades, normalmente tem a questura, que é esse escritóriozinho, que vocês vão lá e pedem, ó, eu preciso fazer o meu permesso de soggiorno, eu sou estudante e tenho visto. Porque mesmo com o visto, vocês precisam legalizar a estada de vocês aqui. Então, esse Certo. permesso de soggiorno é permissão de permanência, né? Então, Uhum. fez o permesso de soggiorno, já com o Códice Fiscale, vocês podem, mesmo que não esteja pronto, que o permesso de soggiorno Uhum. demora um tempão, com o Uhum. protocolo e com o Códice Fiscale, vocês precisam ir no ASLA, que é uma agência sanitária. Na região da Uhum. universidade ou na região onde vocês estão morando, tá? Vocês podem ir até o ASLA e dizer, olha, eu venho de fora, tá aqui meu Códice Fiscale, tá aqui meu permesso de soggiorno, eu preciso legalizar comprovar, né, as minhas vacinas para fazer o meu Green Pass. E daí eles vão orientar. Assim, de uma forma geral, hoje é isso, porque não tem Aham. nenhuma normativa a respeito, Sim, tá? sim. A gente está acompanhando isso e se tiver alguma orientação mais clara, alguma publicação sobre isso, a gente vai estar avisando vocês e vocês estão super antenados também, né? Às vezes sabem até antes da gente. Sim, sim, Mas sim. a Então, assim, princípio, uma orientação resumindo, geral o é essa. documento. É. Tá, não, desculpa te cortar, só queria entender resumidamente qual é o documento que o aluno precisa ter para fazer o Green Pass. Código Então, Fiscale. o Códice Fiscale. Com o Códice Fiscale, com o permesso de soggiorno, ele vai até o ASLA e faz a terceira sanitária dele. O Legal, beleza. ASL, tá? Que é a agência sanitária. Tá, No bacana. ASLA mesmo, quando ele for fazer a terceira sanitária, que é o cartãozinho de saúde, ele já vai dizer, olha, eu tô vindo de fora, eu tenho as vacinas que eu tomei no Brasil, o comprovante das vacinas, e daí ele já pede a orientação para como que eles vão fazer o Green Pass, tá? Legal. Existe algum movimento interno, principalmente você ligada com as questões políticas aí na Itália, da liberação dessas vacinas que hoje não estão autorizadas na Itália? A Que, Coronavac, na verdade, já saiu um parecer da União Europeia, da EMA, tá? Que é a sim. agência da União Europeia, aonde eles dizem que é uma vacina reconhecida provisoriamente pela OMS, pela Organização Mundial da Uhum. Saúde, então que isso deveria ser aceita pela União Europeia. Então, assim, eu não sei te dizer, sabe, Tá, hoje certo. como vai ser isso, mas eles deveriam Tá. aceitar, porque senão qual é a solução? No sentido que vocês tomaram a vacina, não podem tomar a outra em cima agora, a não ser que tenha uma recomendação de tomar outra, né? Uhum. Legal. Isso a gente precisa entender também das autoridades, órgãos ligados à saúde que vão poder dizer para a gente mesmo se a gente pode tomar uma terceira, uma É. quarta dose. Essa é uma Tem, dúvida também de aqui algumas eles já pessoas. estão começando a fazer uma campanha da terceira dose para outubro, tá? Tá. Então, de repente, pode ser uma oportunidade de regularizar isso para vocês também. Até no Brasil parece que eu vi alguma coisa, Sim, né? sim, Que isso já está começou acontecendo. em vários estados, enfim, já E começaram daí, de também. repente, vocês tomando aqui uma terceira dose, regularizaria bem a situação, né? Você sabe me dizer se tem alunos que não tomaram a vacina? Olha, a maioria está com ou uma dose ou com o seu ciclo completo de vacina. A Tá, maioria dos alunos. O que a tá. gente vê muito, Renata, a gente está ali no dia a dia e, obviamente, que a gente tem que conciliar também, todos ali, um tentando ajudar o outro, com trabalho e vida social, mas É, o que a gente o que a gente tem visto é muita dificuldade de tomar a segunda dose na Itália, isso é um ponto que a gente tem visto de dificuldade. Muitos, não sei se de repente
a cidade que estão, isso é uma dificuldade. E essa questão do Green Pass, que a gente viu essa semana algumas pessoas que receberam autorização do Ministério da Saúde no mês passado, chegaram na Itália agora no final do mês e tentaram fazer e estavam com alguns problemas. Então esses dois pontos sobre o quesito vacina eram os pontos mais importantes. Para tomar a segunda vacina, a nossa orientação é essa, é que tente fazer essa terceira sanitária, né? Que daí com a terceira sanitária, mesmo para estrangeiros, para estudante, daí você consegue tomar a segunda vacina e pedir que regularizem. Agora sim, eu preciso te contar uma coisa, Gustavo, eu não sei qual é a vivência, o conhecimento de vocês na Itália. É um país maravilhoso, eu amo, mas é uma bagunça. Então, assim... Não, sem problemas. Acho que todo aqui... mundo que está indo para a Itália tem um conhecimento, quais são os desafios que a gente vai encontrar. Mas assim, tá tudo bem, tá tudo certo. A bagunça faz parte da Itália, entendeu? A falta de regras, ou assim, cada um diz uma coisa que não é, por exemplo, na Alemanha, onde tem a regra e todo mundo segue aquela regra. Aqui é muito subjetivo. Cada um fala uma coisa, age de um jeito, cada escritório, cada asla. Então, infelizmente, vai ter que ser um pouco na insistência, a gente vai tentar ajudar, é claro, esperando, assim, se sair uma normativa mais clara a respeito, aí sim, né? Como tem já para italianos que moram fora da Itália e que estão aqui, isso já tem. De repente vai sair, até para... Porque não são só os brasileiros, né? Eles agora estão tendo estudantes de outros lugares, inclusive tem um apelo muito grande para as estudantes do Afeganistão, né? Com toda essa crise humanitária que está tendo lá, estão tentando fazer essa vinda de alguns alunos de lá para cá, também para Sapienza, para estudar medicina e tal. Então, são vários estudantes que eles vão ter que organizar de alguma forma esse fato do Green Pass. Mas ainda está bem confuso, até porque, assim, estava tudo em férias aqui. E está retornando agora, né? Bem esses dias. Sim. E retoma um pouco lentamente agora ainda nesse final de mês, no começo de mês. Comecinho de setembro, sim, já começa a engrenar, assim, né? Essa semana ainda meio devagar, mas a próxima já começa. Mas eu tenho a impressão que eles vão ter que dar uma ordenança, como a gente fala, né? Uma normativa para deixar mais claro essa situação de vocês e de todos os estudantes estrangeiros que vão estar aqui, tá? Eu vi uma pergunta aqui da Júlia e é sobre isso. Na verdade, assim, ela tomou a primeira dose da Coronavac. Lembrando, gente, a Renata, ela não é especialista em todos os assuntos que a gente está conversando aqui, então, de repente, se ela não souber alguma coisa, não tem problema, a gente vai atrás. Mas, assim, ela tomou a primeira dose da Coronavac aqui. E aí, ela deve ir, ou ela deve esperar para tomar a segunda da Coronavac aqui? O que essa estudante pode fazer, Renata? O que você poderia dizer? A minha opinião, né, como você disse, eu não sou especialista, né, da saúde, mas assim, a minha opinião é que ela venha e que faça a segunda dose aqui. A única coisa que ela vai ter que, de repente, fazer uma visita, uma consulta médica, aonde eles vão ter que orientar, porque já é permitido fazer uma dose de cada vacina. Um intercâmbio de vacina, sim. Isso. Então, assim, agora, só que ela vai ter que fazer uma consulta médica para esse médico orientar ela. Falar, olha, você tomou a Coronavac, então agora convém tomar essa segunda dose. Bacana. E tá bem tranquilo, sabe? A segunda dose aqui das vacinas. Inclusive, o Gustavo, que é advogado aí no Brasil, nosso amigo, está aqui estudando mestrado também na Universidade de Roma. Ele falou que essa semana foi ali na Termini, na Estação Central, foi bem tranquilo tomar a segunda dose. Então, assim, basta só legalizar essa primeira vacina e a orientação de qual ela tomar, né? Para seguir um caminho legal, cuidadoso aí. Né? Tá. A gente tem um outro ponto também que requer um pouco de atenção e, na verdade, esse é um ponto muito crucial, porque os alunos, quando receberam a informação tá aberto para estudante, muitos falaram, putz, que legal, né? Mas não foi bem assim. Então, eu vou falar sobre os cursos de curta duração e pesquisa. Né? O que a gente tem visto? Eu vou ler aqui um trecho de uma aluna. Encaminhei um e-mail para o consulado sobre a minha questão de cursos de curta duração e eles não souberam me responder. Disseram para eu ver com as autoridades de fronteira ou o Ministério da Saúde. Então esse é o primeiro ponto. Cursos de curta duração. De repente um curso de línguas de 3 meses ou coisa parecida. O que você poderia nos sugerir, Renata, nesse caso? Olha, a princípio, os cursos de curta duração, eles não precisam de visto, né? Se é até 3 meses. Então,
o decreto ele é muito claro, ele diz para estudantes do Brasil. Agora, como é que você vai chegar no aeroporto e vai dizer, eu estou vindo para estudar? Você Né? precisa do Só visto, com a né? inscrição no curso? Pode ser que eles deixem entrar, mas é um risco, né? Se já vem com a inscrição, com o visto, é muito mais fácil. A princípio deveria funcionar, tá? Mas eu não Uhum. vou me comprometer a pegar a Claro, responsabilidade claro, aqui com de certeza, com repente, certeza. Não, a gente entende, a gente entende. A gente só tá, mais interpretando o uma vez, jogando a decreto, questão. interpretando é isso. Se está inscrito num curso, né? Se está, enfim, pode vir, Tá, tá? legal. A princípio, sim. E aí um outro ponto é a questão do visto de pesquisa. Então ela fala assim, eu gostaria de perguntar de que forma que a gente poderia colocar isso para os consulados, né, com a questão da autorização do visto de pesquisa, que segundo as autoridades italianas aqui no Brasil, os consulados têm dito para os alunos que não se enquadra no visto de estudante. Então a gente está falando aí, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, do pós-doutorado, de repente, né, alguma coisa desse tipo. Então, você não acha um pouco estranho essa questão? Ou não se encaixa mesmo como estudante? Eu vejo como estudante, até porque é sempre um convênio entre as universidades, é sempre um acordo e um aceite da universidade para o pesquisador vir. Então, eu Sim, vejo como estudante. Até tem Gustavo Sena, se eu não me engano, me escreveu também agora ontem, perguntando isso. Ele falou, eu sou pesquisador, não sim, sei o que fazer. Então, eu acho que é enquadrado, sim, como estudante, tá? tá. Então, eu não sei como é que o consulado. Aí depende sempre essa coisa do tempo, né? Quanto tempo ele está vindo, se é menos de 3 meses, um simples, de repente, aceite, documentação da universidade já pode, né, conceder a entrada dele no país. Caso contrário, tem que ver com cada consulado, porque, como eu te falei também, cada consulado você vê, né? Vocês estão vivendo isso, se comporta de uma maneira, Pois é. tá? E Então, aí, fazendo é sempre a gancho minha nessa opinião. tua, se fazendo gancho nessa tua pergunta, a gente tem tido alguns alunos que regem ali pelo consulado de Recife, né? Uhum. Então, e aí, obviamente, Renata, é uma coisa que nós não vamos conseguir resolver o problema agora a curto prazo, mas o que os alunos têm nos passado? Uhum. Principalmente a questão de a demora para responder, o agendamento dos vistos, eu já vou comentar, eu acho que isso é um período também, eles estão se organizando para chamar todos os alunos, mas esse consulado especificamente, ele faz algumas exigências de comprovação de renda um pouco alto para o estudante, né? Então, eu leio aqui, por exemplo, uma que uma menina chamada Isabel, ela até falou para colocar o nome dela, que eles pediram uma comprovação de 100 mil reais para ela. Né? Mas ela veio para ficar quanto tempo? Isso é o consulado de Recife? Consulado de Recife, né? Então daí ela até questiona como é possível tirar um visto de estudos na minha jurisdição consular e seu próprio atendimento, obviamente, ele foi negado nesse sentido. Então, algumas pessoas têm tido Uhum. esse problema em Recife, por exemplo. A gente sabe, por exemplo, em Curitiba, onde eu tô, 400 e alguma coisa euros, você leva lá o teu imposto de renda, ou o do seu pai, ou o próprio pessoal, enfim. Mas esse de Uhum. Recife tem tido alguns questionamentos. Uhum. Não é a primeira pessoa. O que a gente poderia, será, de repente, enfim, não sei. É que agora a gente está meio também agora no começo do mês e muita gente com passagem marcada e essas coisas que você sabe. Pois é, veja, eu não tenho, com certeza deve ter uma regra para isso, né? Eu não Uhum. sei qual é. Imagina, eu quando eu fiz toda a minha papelada foi há 20 anos atrás. Sim, sim. E depois ainda acabei tirando a cidadania italiana, né? Então não acompanhei muito essa coisa. Mas Uhum. eu acho também um exagero. Eu acho que tem que ser sinalizado para a própria embaixada. Sabe, a embaixada em Brasília, o embaixador, tem um departamento de estudantes lá, que Sim. é, na verdade, o grande guarda-chuva no Brasil. Eu acho que tem que ser sinalizado para eles. Se a Isabel quiser, por exemplo, mandar um e-mail para o setor da embaixada, né, para o setor de escolas e universidades, me colocando em cópia, eu posso tentar acompanhar com eles, porque eu realmente acho um exagero isso. 100 mil reais, Sim. mas para quanto tempo ela pediu visto? Um ano? Eu não vou te conseguir te responder essa informação Mas com deve ser precisão, um mas ano, eu. porque eu acho que é o máximo que eles fazem e depois renovam, É, né? Mas eu acho um exagero também. Não, eu não conheço o cônsul de Recife, tá? Ele mudou faz pouco tempo.
Era um grande amigo que tinha lá Sim, até ano passado, e hoje eu não sei quem é o novo cônsul, então não tenho tá. muito acesso, assim. Deixa Mas eu eu, acho deixa que eu vale sinalizar para a embaixada. Tá bom, obrigado. Deixa eu voltar um pouquinho nessa questão. Teve uma pessoa que escreveu aqui, ó. E que no caso de pesquisa, que era aquele assunto que a gente estava comentando há pouco, o visto não é o tipo de estudo, ele coloca entre aspas, é de ricerca. Ricerca Então, é pesquisa. então, e daí ele diz assim, então o consulado diz, em função disso, que não entra como estudo, e sim como trabalho subordinado por conta do contrato com a universidade. Ah, é um visto diferente, então. Exatamente. Então, acho que bom, engatando mais essa pergunta, como que você vê o futuro da Itália agora para abertura para como teve a Alemanha, como teve outros países aí da Europa? O que que você sente? Qual é o teu feeling quanto a isso? Não, eu acho que a tendência é acalmar muito, tá? Aqui as coisas estão indo super bem, a contaminação muito baixa. Eles são mais rígidos que os outros países europeus, porque, claro, aqui na Itália nós somos os primeiros a receber a bufetada da pandemia, né? Sim, Então foi bem realmente um complicado. caos, foi tudo muito assustador. Então, assim, eles são realmente rígidos, com medo de ter uma Sim. contaminação, e o Brasil está muito ainda com a tal da Delta, com Tal da essas variante, né? Sim. e esse é o medo. Então, assim, eu acho que a tendência é abrir, melhorar, enfim, e já está abrindo bem. Esse decreto, ele deve vencer no dia 25 de outubro, tá? Então, até ali, provavelmente vai ter bem mais abertura até 25 de outubro, porque, como eu falei, agora também é o momento de retorno das férias. Então, para a própria estabilidade interna da Itália, é um momento importante. Está tendo a maior confusão, essa coisa de Green Pass para o transporte público, Green Pass para as escolas, não estão deixando os professores entrar na escola porque ele não se vacinou. Então, assim, até para a situação interna aqui na Itália, vai ser setembro, outubro, um momento de estabilizar tudo isso, entende? Então, eu acho que para o final de outubro a tendência é que abra tudo. Legal. Eu A gente acho. sabe que alguns países, aí o Brasil até que teve uma aceitação interessante, me fugiu o número aqui, mas acho que é um percentual bem alto de pessoas querendo se vacinar. Você que está aí, como é que isso está sendo trabalhado? Como é que o governo está trabalhando isso com a população? As pessoas estão querendo se vacinar? Você comentou agora que tem gente que não tomou vacina, mas de É, repente já passou a sua vez. Existe algum movimento contra a vacina para a gente poder existe. também... Existe o Novax, que chama aqui, que Sim. sempre teve. Inclusive, quando eu fui deputada no parlamento, era uma guerra, porque existia, a ministra da Saúde queria implantar uma norma que crianças não vacinadas não poderiam ir para a escola, porque aqui são todas escolas públicas. Uhum. E, enfim, sempre existiu esse movimento Novax. Agora, muito mais, né? Então, existe ainda um 20% da população que não quer vacinar, ou que está esperando, ou que não sei o Uhum. quê. E aí, o que que acontece? Quem vacina não pode ficar em casa fechado por conta desses, né? Então, o que que é a Uhum. ideia? Quem não quer vacinar, então que se recolha, que não pegue transporte público, que de repente faça aula online, enquanto os que estão vacinados voltem à vida normal. Hoje nós atingimos, até vi hoje essa atualização do Uhum, índice, uhum, de 70,14% da população italiana está com ciclo vacinal completo, né? uhum, Então é um bom número, mas mesmo uhum, assim, né? Porque assim, o vírus circula de qualquer maneira, mesmo nos vacinados, né? Com uhum, uma contaminação leve, mas circula. uhum, Então, uhum. ainda tem um pouco essa tensão com relação às variantes, né? Aquela coisa, a gente não sabe o que vai acontecer, se realmente protege, não protege a vacina. Sim. A gente teve uma pessoa que colocou no post que a gente fez ali há 2 dias atrás, que ele pergunta sobre. Ele diz assim: se a gente poderia comentar sobre a entrada de trabalhadores com Blue Card e suas famílias. No momento, isso tem sido bem complicado devido aos bloqueios de familiares, porém, o processo de visto prevê essa atividade. Eu não entendi muito bem, mas ele deve estar querendo se referir ao visto de trabalho, creio eu. Né? Não existe visto de trabalho nesse momento. Quem tem que vir por algum motivo de trabalho tem que comprovar isso e eles dão, parece que até 120 horas para estar no país, que são aí 5 dias, né? 6 dias, enfim. Então, é mais ou menos isso que eles estão autorizando por enquanto, tá?
Quem tem família que residente aqui, principalmente filhos menores, eles também estão concedendo autorização. E tudo isso é sempre aquele processo que muitos de vocês já fizeram, que é solicitar autorização no Ministério da Saúde. E daí o Ministério da Saúde vai avaliar caso a caso. Mas, assim, no geral, não está aberto para quem quer vir fazer alguma coisa de trabalho. Só se o motivo for comprovado e por esse breve tempo. Tá. Voltando para a questão da vacina, só para a gente fechar esse tema, ela pergunta assim, quem não tomou a vacina ainda, o que a gente poderia dizer para ela? Melhor tomar a primeira dose aqui ou não tomar nenhuma eu e acho tomar que na já toma Itália? tudo aqui de uma vez, já resolve É, aqui, né? sim. Exatamente. Eu acho Tá? que... Porque assim, uma coisa que é bom lembrar, né, Gustavo? É uma regra geral para todos, apesar de que ali no quarto artigo que saiu a liberação dos estudantes do Brasil, eles não dizem nada, né? Assim, não colocaram nenhuma regra. Mas é uma regra geral que todos viajem com o teste Covid feito nas últimas 72 horas, lembrando que é de entrada na Itália, tá? Não é de embarque no Brasil. É entrando na Itália, contando as últimas 72 horas o exame. E chegando aqui, precisa, de novo, fazer o exame, fazer um auto-isolamento de 10 dias e o exame para liberar tudo. E aí sim, feito isso, que é uma regrinha assim, né, do isolamento voluntário, aí sim vai e faz esse processo que a gente falou, faz o permesso de sojorno, faz a... Automaticamente seria após os 10 dias. Em teoria, sim, porque dentro desses Você não 10 pode dias, em sair. teoria, você tem que ficar em casa, né? Tá. E teoricamente, na cidade que você chega, ou você pode se deslocar de repente, cheguei em Roma, preciso ir para... Me veio uma cidade aqui que eu conheço ali perto, Rieti, por exemplo. Vamos supor que você vai para Rieti. Você pode se deslocar ou você tem que ficar em Roma? Não, você vai se deslocar, qual é o teu destino final. Eles, assim, dizem, sempre da regra geral, para evitar pegar transporte público, até porque está proibido sem Green Pass, então você teria que ter um transporte privado, ou alugar um carro, ou alguém que te busque. Né, você sabe se ali no aeroporto eles têm algum tipo de teste de PCR ou você precisa procurar algum? Tem. Deve ter, as farmácias estão fazendo, tem para todo lado no próprio aeroporto, deve encontrar, sim. Tá, e para o pessoal se organizar, preços, mais ou menos, quanto é que tá saindo um teste aí? Tá em torno de 20, 25 euros esse teste rápido de farmácia, tá? Certo, legal. Então, tranquilo. Tá. Tranquilo não, é carinho, né? Mas sim, assim, dá para sim, fazer sim. esses Mas tem que primeiros. fazer. Não dá para ficar fazendo sempre. E aí a minha sugestão é essa, é que faça as vacinas já direto aqui, tendo a terceira sanitária, como a gente falou, faz as vacinas aqui que tá bem tranquilo, não precisa nem reservar mais, é só ir direto nos pontos. Legal. Vamos tentar encerrar esse bloco de perguntas, Renata, antes de repente de alguma consideração final que você tenha, e até se a gente tiver alguma consideração aqui, que seria sobre essa primeira semana. Deixa eu te dar um overview do que aconteceu. Pouquíssimos consulados têm dado retorno já do agendamento para os alunos, tá? Então, eu estou aqui num grupo paralelo de Curitiba, então a gente acabou de ter a primeira pessoa que recebeu o visto de agendamento para amanhã, mas pelo que eu tenho visto no grupo, ali o pessoal de São Paulo, o pessoal de Recife, o pessoal que rege ali o próprio de Brasília, não tem recebido ainda os e-mails agendando. O que a gente tem visto na maioria duas coisas. Aqui na região sul, por exemplo, vamos te chamar conforme a data da sua passagem, né? E outros já haviam recebido o e-mail e os documentos dos alunos meses atrás. Alguns até estão com passaporte já no próprio consulado ou ali na embaixada. Retido, exatamente. Então, assim, foi uma primeira semana intensa também. Acredito eu que os órgãos ainda estão se organizando. Apesar da gente achar, obviamente, os estudantes que eles já poderiam estar chamando todo mundo, mas o que você poderia dar para a gente de sugestão, assim, o que você sente também, o que você imagina? Porque no nosso ver, aos nossos olhos, está um pouco demorado ainda. Eles não estão chamando rapidamente. Então tem gente que, infelizmente, vai ter que trocar passagem, né? Eu vou fazer um comentário aqui. Obviamente, a gente sempre respeita os órgãos públicos da Itália no Brasil, mas a Nath coloca ali, a Embaixada de Brasília está completamente em silêncio. Então, a gente sabe disso, mas o que você poderia nos orientar com muita sensatez nesse caso? Veja, Gustavo,
os consulados normalmente eles tendem a agir com lentidão mesmo, tá? Eu não participei, a Gabi, as meninas agendaram uma reunião com o embaixador, eu não sei como é que foi essa reunião, tá? Várias vezes eu me coloquei à disposição para ajudar a agendar, enfim, para que a gente tivesse ali um canal mais certo com quem falar. Eu não sei, eu sei que foi feita a reunião, né? Mas eu não sei como é que ficou assim a conversa e o canal. De qualquer maneira, como vocês são muito organizados, eu acho que valeria uma carta agora bem feita dizendo isso, agradecendo, né, a Itália por essa abertura e tal, mas que estão todos muito ansiosos, principalmente nessa celeridade de conseguir os vistos, porque o ano letivo está começando e realmente começa agora nos próximos dias, né? Então não é só o ano letivo, é o tempo de vocês chegarem, de fazer esse isolamento, estarem, né, aptos, inclusive com vacina, Green Pass, para realmente poderem frequentar as aulas. Então, que é importante o quanto antes saírem esses vistos, né? Que se o embaixador pudesse dar essa atenção, remetendo aos consulados, né? Essa necessidade de vocês, que seria importante. Eu acho que vale, tá? Se Uhum. quiserem, sempre manda para mim, enfim, encaminhar de modo que a gente possa difundir isso. Eu acho que vale uma ação assim de vocês, tá? Veja, Legal. são 2 dias, né, que liberou a entrada. Eu conversei Sim. com o cônsul de Curitiba, que é uma pessoa maravilhosa, Salvatore de Venezia. Ele, inclusive, me disse, o consulado de Curitiba, ele teve um problema de um foco de Covid ali dentro, tá? Há uns 15 dias atrás, eu lembro. Só que até essa semana eles ainda não voltaram ao normal, por causa da quarentena de 2 semanas, e todos os funcionários tiveram problemas. Ele disse que alguns já voltaram a trabalhar essa semana, mas que a equipe completa voltará na segunda-feira. E que eles já estavam tentando chamar, e aqui Sim, eu não sim. tenho dúvida com ele que a coisa funciona bem, assim, sabe? Então, com certeza eles vão fazer o possível. Eu não sei daí nos outros consulados, né? São Paulo, eu sei que vários já tinham deixado, né, o passaporte, os documentos lá, pelo que as meninas tinham me dito. Então, assim, eu acho, claro, que isso tende a regularizar rapidamente, mas que esse contato, essa carta, né, com o próprio embaixador da Itália, eu acho que vale. E aí, vocês encaminhando uma cópia para mim, a gente tenta botar uma pressãozinha. Legal. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto eu estou dando uma olhadinha para ver se tem algum ponto interessante para comentar e perguntas. Se você quiser, você pode comentar alguma coisa também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem Não, alguma estou aqui coisa à que eu possa comentar. disposição. Bom, teve uma pessoa que comentou, olha, eu fiz o exame, ou melhor, pergunta, né? O exame no aeroporto, acho que não tem muita coisa aqui. Ela disse, eu fazendo o PCR na chegada, é possível pegar o transporte público? Acho que você respondeu isso, né? Você falou que Assim, eles, ninguém eles vai. indicam a não, né? Assim, a questão é o Green Pass. Quem não tem o Green Pass, eu acho que eles estão autorizando com o PCR recém-feito de poder pegar o transporte público. Porque, na verdade, o Green Pass é isso, né? Ou é a comprovação da vacina ou é o PCR. Então, Uhum. de repente, até dá para pegar, tendo apenas feito, né? A regra geral que eles dizem é pegar algum transporte privado, mas Privado. neste caso, assim, olhando pela racionalidade, eu acho que daria, porque realmente tem o exame recém-feito, né? Legal. Você pode repetir as vacinas que estão aceitas? O pessoal está comentando alguma coisa aqui. A Pfizer, que tem Tá. também no Brasil, a Moderna, que eu acho que também tem no Brasil, a Não, Johnson, né, que é a não, a Moderna Janssen, acho que não. Moderna não, tá? É Aqui eles aqui, estão dando bastante Moderna agora, tá? tá, legal. A Janssen, né, ou Johnson, Certo. não sei como é que vocês A chamam dose aí, única, aham. que eu tomei essa, foi fantástica. Sim. E, a AstraZeneca todo mundo tem aí também, né? Tá, legal. Lembrando, pessoal, eu passei por isso. Eu fico aqui em Pinhais, que é uma cidade metropolitana de Curitiba. E lembrando, só uma dica para os alunos que estão nos assistindo. Alguns municípios, bem conversado ali com a Secretaria de Saúde, principalmente os menores que têm um acesso mais fácil, você consegue tomar essa vacina. Obviamente que a gente nunca quer ser sommelier de vacina e ficar escolhendo vacina. Mas você sim tem a possibilidade de tentar tomar a Janssen de dose única. Eu fiz isso. Eu levei a minha carta, consegui tomar a dose única. E tentem isso quem não tomou ainda nenhuma dose, nenhuma das 2 doses. Tente ir na Secretaria de Saúde do município de vocês. Bom, Renata, eu acho que a gente conseguiu conversar bastante.
Tá ótimo. A gente abusou aqui do tempo que a gente tinha combinado com a Bianca. Imagina. A gente não tem como agradecer, a não ser lembrar de você por muito tempo, te Ah, apoiar nas causas que você tiver futuramente. que bom. E Eu a quero gente, ver vocês aqui, viu, com, Gustavo? Não é com só assim certeza. online do Brasil. Depois vai ter que marcar um encontro aí da turma. Você, por exemplo, vai para onde, que eu não me lembro? Eu vou para Udine. Ah, Udine, Udine. Aham. Lá em cima, lá na frente da Eslovênia. Lá. É longe, é longe, é É longe. longe. Mas assim, Mas a eu vi gente. vários para o Politécnico em Torino, muitos para Muita gente. Roma, né? Para Sapienza, acho que a Isadora mesmo tá em Roma. Enfim, importante é manter esse contato. Acho que vocês foram tão organizados, né? E várias conquistas aí devagarinho a gente está conseguindo. E que contem sempre E, comigo, né? Eu estou à disposição aí para o que vocês precisarem, até estando aqui, né? cara, Enfim, como eu disse, independente de ter sido deputada, aliás, fui a primeira do Brasil, né, a representar os italianos da América do Sul aqui no parlamento italiano. Isso foi muito legal, foi uma grande emoção, mas assim, a minha essência é ser estudante na Itália, sim, né? sim, Minha sim. alma. E parabéns, inclusive, pelos 4 anos de casado que você fez ontem. A gente Foi, viu. com italiano, inclusive. Cuidado Parabéns. vocês, quem não é casado, né? Que vai achar italiano ou italiana por aqui também, viu? Dá nisso. Bom, Que o meu pessoal, marido eu conheço desde estudante, viu? Casei e você agora. conheceu ele na Itália ou aqui? Na Itália, eu era estudante, eu vim passar o Olha verão só. aqui no Salento, na Puglia, que aliás é uma região lindíssima, podendo bem Sim. conhecer. E Sim, aí acabei conhecendo ele quando eu era estudante. A gente acabou casando bem depois, né? Hoje eu já estou com sim. 41, mas nós nos conhecemos com 24. Eu tinha 24, imagina. Então, foi época boa. Nossa, mas olha, parabéns. E essa é uma dica, então, para os estudantes, os futuros estudantes, de repente, né? Já ficam por aí, já casam e constroem família. Bom, a gente está encerrando essa live. Renata, você tem alguma coisa para falar? Não, só agradecer vocês também. Acho que vocês foram super organizados. Assim, né? O pessoal me aclamou muito, mas não é mérito só meu, é muito mérito de vocês mesmos, né? Por conta de todo o movimento e todo o esforço que vocês fizeram. Então, assim, eu só dei realmente uma ajudinha, um empurrão naquilo, né, que eu conseguia, graças a Deus, as boas relações que eu tenho aqui, e que sou muito respeitada pelo trabalho que eu construí aqui no parlamento. Mas o grande mérito aí é de vocês. Então, eu fico feliz, desejo sucesso a todos que estudem, que curtam. E eu sempre digo isso, Gustavo, não é só o estudar. As universidades italianas são ótimas, mas não é o estudar. A experiência de vida é o que vale. Então, aproveitem muito esse momento fora de casa, esse momento aqui na Itália, para vocês poderem amadurecer aí esse lado individual, pessoal, que é muito legal. Tá, eu lembrei de uma coisa. Agora teve uma pessoa que me perguntou, desculpa lembrar de uma pergunta, mas ela é casada e ela falou assim: será que meu marido vai conseguir ir junto comigo na situação atual? E aí eu lembrei, será que existe alguma lei que protege essa questão da família? O marido está indo fazer o mestrado ou ao contrário, não lembro agora. Você sabe de alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que valeria pedir, porque na verdade ele não teria um visto, né? Ele teria que vir, porque daí o que que acontece? Quem tem o visto faz esse permesso de soggiorno que a gente fala. E se Sim, ele é casado, o marido faz um permesso de soggiorno por ricongiungimento familiare, que a gente chama, né? Porque é a união sim. familiar. O problema é como é que ele vai vir para cá? Então, teria que perguntar para o próprio consulado se existe um Consulado. tipo de visto, né? Ou como que ele viria. Se tem o passaporte italiano, como é o seu caso, eu acho, né? Daí não tem Não, 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 problema. não. Eu sou sobre, não tenho. É a minha É, esposa que tem. não, então, do seu caso de casado, né? Isso que eu Ah, quis sim, dizer, a sua sim. esposa que tem. Mas no sentido que quem tem o passaporte italiano facilita muito, porque vem como Sim, italiano e daí, com certeza. né, entra com. Agora, quem vem com o passaporte brasileiro teria que fazer, de repente, a quarentena. Faz a Tá. quarentena, né? Porque não é estudante, então faz a quarentena na Albânia, na Suíça, depois entra e pede esse permesso de soggiorno pelo visto do marido ou da esposa. Legal. Então, ó, pessoal, as 50 pessoas que estiveram conosco, em nome do movimento e da liderança do movimento, eu queria agradecer muito todos vocês que participaram, que mandaram mensagem. Quero agradecer a Bianca, que está, acho que inclusive aqui em Curitiba, eu acho que ela fica, né? Sim, sim. Pela ajuda dela, pela ideia que ela teve com você de fazer essa live.
E Renata, mais uma vez, gratidão eterna por tudo que você tem feito pela gente. A gente está Obrigada, Gustavo. encerrando aqui agora. Deixar um beijo também para a Gabi, porque parece que ela fez uma cirurgiazinha, alguma coisa, né? Então, deixar um beijo para ela, que melhore logo e venha logo. Né? Renata, Duda, esses dias aí que a gente teve na luta, mexeu com muitos corações aqui no Brasil. E agora a gente tem que se recompor para poder chegar bem agora e começar com tudo o semestre na Itália. Legal. E vamos seguir em contato, tá? Com certeza. Quero muito saber de vocês, saber do sucesso aqui também, das histórias, tá? Fico muito Legal. feliz. Legal, obrigado. Um abraço. Bom? Tchau, tchau Um abraço, para você. tchau, tchau. Tchau. Obrigado.